Bem-vindos ao Corações e Mentes. Estamos aqui hoje com o Dr. Andres Killing. Dr. Andres Killing, que é de Juí, formado pela FURG, Fundação Universitária de Rio Grande. E fez psiquiatria onde? Clínica Pinel. Na Pinel. Penúltima turma da Pinel. A famosa Pinel. Grande Pinel, né? Que fez uma formação de vários... Em 88. Em 88. Sou 35 mais. Isso, mas o Dr. Andres Killing vem aqui hoje falar sobre tecnologia e o adoecimento emocional. O que nós estamos fazendo com o nosso cérebro? E para nos ajudar a entender melhor essa questão, o Dr. Andres vai nos contar o que ele compartilhou lá no congresso do Brain. Lá, dessa vez foi em Fortaleza. Fortaleza. Né? Isso. Então, Andres, nós gostaríamos de te ouvir. Quando a gente fala em estresse tecnológico, né, Ricardo, eu tenho uma teoria minha que eu digo que o mundo moderno exige um cérebro 5G e a nossa natureza é 3G. Me aconteceu agora, tu sabe que eu moro em Novo Hamburgo e tal, eu estava saindo de lá, e quando tu vem para a capital, tua mulher sempre te pede alguma coisa. Né? Eu estou numa ansiedade porque ela me pediu alguma coisa, anotou num papel, tocou o telefone, eu respondi o WhatsApp, estava com o horário estourado e não sei o que ela me pediu. E agora como é que eu vou voltar para casa? Então, tu vê só o fato dela me pedir e tocar o telefone, eu ter que responder o WhatsApp, já me desfocou em tudo. Então, eu poderia dizer, não, tenho TDA, estou com déficit de atenção, porque eu esqueço as coisas. Então, o que a gente está vendo, né, Ricardo? Assim, um adoecimento, que hoje a tecnologia está mudando a nossa natureza. Né? Então, a gente tem que entender o ser humano, como eu digo, o ser humano vem da época das cavernas. A gente é um ser que... E hoje essa tecnologia... ela está alterando as funções cerebrais e a gente está tendo que se adaptar. E aí vem aquela teoria do Darwin, né, dos mais adaptados e tal, os que vão sobreviver. Porque o que a gente vê assim, né, é um excesso de... Tu tem que ficar ligado 24 horas por dia, não tem mais horário, tá, para nada. Então, isso está refletindo. Hoje nós temos os maiores índices de transtorno de ansiedade do mundo, estão no Brasil. Nós temos eu vou chamar, eu gosto de falar de epidemia, mas um monte de casos de TDA que eu acredito que não sejam. Acho que há um excesso de diagnóstico, né? E coisas simples da vida a gente está perdendo e está afetando a nossa saúde. Dormir mal, as pessoas estão dormindo pouco, né? Reduzindo o tempo de sono, estão reduzindo o tempo de lazer. Hoje a gente praticamente passa o dia inteiro olhando o celular. Né? Então, esse excesso de tela, que a gente chama, está começando a alterar. Mas no que alterou? O que está indo contra a natureza? Né? O que eu chamo assim, que o ser humano que vem da época das cavernas, lá que a gente vem, e o que está mudando hoje? Começando assim, né, Ricardo? A gente, como ser humano, para dominar o mundo, a gente usa a senso-percepção. Senso-percepção é a visão. Eu estou te olhando aqui, Ricardo, será que eu estou vendo ele ou estou tendo uma alucinação? Porque a visão é uma coisa muito concreta, né? Ou é ou não é. Ela não deixa dúvida. Se a dúvida é tu que vai criar. Por exemplo, Ricardo, vou dar um exemplo que aconteceu agora de estresse tecnológico. Eu tenho uma pessoa que eu atendo, não é que eu atendo conhecida, tá? Que mora num bairro em Novo Hamburgo que dificilmente a água do Rio dos Sinos chegaria até lá. Tá? Olha, é muito difícil, são uns 4 quilômetros. E ela viu uma notícia no domingo, recebeu pela rede social dela, que o rio estava transbordando e que ia haver um alagamento. Só que da onde ela mora até o rio dá 4 quilômetros. Então, quando ela pegou essa notícia e ela olhou, ela já entrou em pânico, né? Vai alagar. Tudo de novo. E, na verdade, é uma notícia dizendo que tem uma chuvarada. Mas aí, então, tu vê, quando tu lê na telinha, tu interpreta como tu quer. Se o meu medo é de alagamento, eu vou viver o alagamento. Então, colocando assim, cara, o que está mudando? O ser humano, a gente se conecta no mundo pela... Então, a visão é a audição é outro processo, o toque, o olfato, o tato, todas essas coisas nos fazem julgar o que está acontecendo em volta de nós. E o nosso cérebro, essas outras funções estão sendo desligadas. Porque hoje eu olho para a tela, eu tenho que julgar, eu tenho que entender. Então, a resposta é imediata. Né? Porque aquilo que eu estou lendo e procurei ali, ou eu faço agora, ou eu não faço. Então, o que a gente vê, né, Ricardo? A gente quer um pouquinho mais veterano, um pouquinho mais, sei lá o que... Né?
Eu brinco assim, me pergunto, pá, mas por que hoje tanta ansiedade? Qual é a diferença do mundo de vocês, né, Ricardo? E eu conto uma história, olha, gente, eu fui talhado para aguentar a ansiedade. Já que tu introduziu ali, eu sou de Caxias também, né? A minha família é de Caxias, então eu fiz o 2º grau em Caxias, né? Fui aluno do Filipão, o Filipão dava aula no colégio estadual na época. Você era professor de educação física. Ele dizia para nós, vocês têm que ter uma outra profissão. Eu sou jogador, agora quando me aposentar, eu tenho que ter outra profissão. Gringão, né? Hoje tu vê o que ele é. Mas comentando... o jogador de futebol ele era fraco. Era horrível. Ricardo, quando o Caxias perdia, nós já sabia que a aula de educação física era só exercício, subir, descer, apoio e tal. E era raro isso, porque o Caxias geralmente perdia, ele jogava mal, né? Mas eu coloco assim, cara. Aí tu vê assim, ó, eu passei no vestibular e fui morar em Rio Grande. E deixei em Caxias o grande amor da minha vida, na época adolescente, assim, me cheguei até a pensar, será que eu faço medicina em Rio Grande? Eu tinha passado em Caxias, mas era particular. E aí o que acontecia naquela época, cara? Eu tinha que no domingo eu escrevia uma carta, 4, 5 páginas de carta. Segunda-feira corria para o correio, botava no correio para chegar até quarta ou quinta, e quarta ou quinta eu sabia que chegava a carta do meu amor, né? Então tu era obrigado a esperar. Eu queria falar, eu tinha que ir numa telefônica, numa gabinezinha. Então, a gente é de uma geração... Tá, tempo da gabinezinha, e tinha telefone. Também aquele telefone da rua, como era o nome? Os orelhões. Os orelhões. Também, Tá, mas o Andres... Então, hoje não se espera mais. Exatamente, mas parece que tu tem um pique desse tempo de hoje do 5G. Porque eu vou tentar, calmamente, da forma 3G... Vamos entender tudo que tu falou aqui. Então vamos por partes. Eu consegui, senão daqui a pouco eu faço que nem tu, eu esqueço. A primeira parte, eu acho que a questão do esquecimento é que nós estamos chegando numa idade que a gente começa realmente a nossa memória de fixação, a memória atual, a gente fixa menos. Então a gente tem que usar a tecnologia de hoje. Eu tenho uma agenda, e tem uma agenda minha e da minha mulher. Então ela me dá 1000 ordens, né? Porque desde que eu nasci sempre tem uma mulher que me manda. E tu é feliz assim, né? Cumprindo ordens. Eu já me diminui o estresse. Sempre tem uma mulher me controlando, né? Em tudo, né? Em tudo que é lugar, né? E eu obedeço até a minha neta. A menorzinha, que já tem 2 anos, já me manda, Luiz. Então, o que acontece? Se tu não anotar, então eu já digo para ela, faz assim, não adianta tu me falar, tu anota lá, que aí eu vou lá ler e ver, porque senão realmente eu me esqueço. Agora, se tu me perguntar a escalação da seleção brasileira de 1958, que eu tinha 2 anos de idade, isso eu sei. Mas então o que está acontecendo quando tu falas que a tecnologia hoje ela tem 5G e nós temos 3, é que nós recebemos tanta e tanta informação assim totalmente desnecessária. Primeiro, comercial. Por exemplo, se eu botar ali, quero comprar uma casa de 3 quartos e mando para uma empresa, uma imobiliária, todas as imobiliárias, eles têm um mecanismo que descobrem que eu quero uma casa de 3 quartos. E recebo aí casa de 3 quartos de tudo que é lugar. Por quê? Porque eles usam aplicativos, então eles têm essa rapidez. Então o que acontece? Tem hoje uma chamada nova patologia, o vamping. Vamping vem de vampirismo. Que as crianças, os adolescentes, e não só os adolescentes, os idosos também, passam a noite inteira no celular, né, ou no próprio computador, ou jogando. Também tem os jogos, né, agora tem isso que se joga tudo, né, isso é uma tradição que se tinha na Inglaterra, né, se jogava tudo. Né? E hoje hoje o teu celular virou um cassino, né? Então tu pode jogar ali tudo. Então isso eu conheço pacientes que trabalhavam com Uber que param para ficar jogando, entendeu? Então isso não existia. Então o que existia? A gente nascia lá na fazenda,
vivia e morria lá, e vivia limitado àquilo ali, entendeu? A ficar lagarteando depois do almoço. E era uma vida feliz, tranquila, serena. Hoje, por exemplo, tu sabe tudo que está ocorrendo em tudo que é cantinho do mundo, todas as barbaridades, né? E a tecnologia também trouxe muita coisa, vamos dizer assim, golpes pela internet, pedofilia, tudo que tem de bom e de ruim. Mas também recebemos muitas informações desnecessárias e muitas informações na própria medicina. Por exemplo, hoje tu pode acessar um artigo que um japonês ou um chinês escreveu, não sei lá onde, sobre esse assunto que tu está falando. Mas assim, ó, Ricardo, o que está mais preocupando, e aí entra o que eu comento, assim, ó, é que nós estamos mudando a natureza, as conexões, porque tudo no cérebro são conexões, tá? Agora a teoria aí virou uma... Não vou usar a palavra, né? Tudo é dopamina, circuita a recompensa e tal. E isso aí é uma parte da neurociências que a gente não usa no dia a dia. Então, às vezes, os pacientes, as pessoas vêm conversar comigo sobre um tema que elas dominam e que eu não domino. Mas eu tenho uma coisa que é a prática da vida, o conhecimento. Então, esse conhecimento está transformando as pessoas num nível muito superficial. Todo mundo sabe tudo, mas não sabe nada. Mas assim, ó, Ricardo, o que mudou na natureza humana? Que foi eu vi no Brain, assim, foi a maior explicação do porquê desse nível de desatenção, né? Então nós estamos tomando um remédio para ficar acordado, um para dormir. E outra coisa que tu comentou ali, Ricardo, importante, a saúde mental começa, a principal coisa é o sono. O sono, a gente faz a reparação e cada vez que a gente está diminuindo a quantidade de horas, nós estamos adoecendo mais, né? Por exemplo, a pessoa que dorme mal, qual é a consequência de dormir mal? No outro dia eu acordo cansado, parece depressão, aí eu não quero sair da cama, mas eu dormi 4, 5 horas, dormi mal. Fiz um plantão. Ou fiz um plantão no celular, se eu fizer trabalhando... Não, plantão mesmo. Mas aí é trabalho, cara, né? Eu estou colocando assim, ó, diminuir a quantidade de sono por opção. O que a gente vê hoje, por exemplo, esses jogos da Copa do Mundo. Eu, 11 horas, 11h30, eu estou dormindo. Então, às vezes eu começo, boto na televisão, não tenho TV no quarto. 3 da manhã eu tinha que acordar todo torto, no frio, para ir para a cama, porque eu peguei no sono olhando o jogo. Por quê? Porque meu ritmo circadiano é 11, 11h30 eu durmo, 6 horas eu acordo. Mas assim, Ricardo, tu falou do mundo antigo para o mundo moderno. O que está mudando em relação ao cérebro? A coisa mais interessante que eu vi no Brain, né, que explica isso, é que nós fomos feitos, o nosso cérebro foi feito uma visão horizontal, que é do cinema. A tela grande do cinema, tu vê cantos, tu olha para os lados, tu percebe detalhes. E o que nós estamos mudando hoje da natureza do ser humano e está nos adoecendo? Nós estamos indo para a visão vertical. Vertical é olhar para o celular, para a mão e olhar a tela vertical, né? O nosso cérebro não foi feito para isso. Então, isso está desregulando o nosso cérebro, principalmente na nossa geração, a geração nova. Talvez daqui umas 3, 4 gerações, essas coisas do DNA, vai haver uma mudança, talvez venha um ser humano mais adaptado lá na frente, mas hoje a gente vê assim, a tendência é aumentar muito a doença, né? Principalmente ansiedade, depressão. E eu vi esses dias um neurocientista, um neurologista europeu, dizendo assim que as crianças que nascem hoje, em 2025, em 2030 e 35, vão ter todas TDA, vão ter tal. Claro que isso é uma coisa, uma previsão alarmista, mas quanto mais eu foco, né, Ricardo, eu foco que a telinha pequena, que é a visão vertical, menos recursos eu tenho para olhar para os lados, para entender a ansiedade. Vou dar um exemplo, Ricardo, bem comum, né? Às vezes eu pergunto, o que alivia mais, Ricardo? Caminhar na esteira ou caminhar na rua? E qual é a diferença de caminhar na rua e caminhar na esteira? Em termos de saúde mental. É que eu tenho uma visão outra. Quanto a essa questão do TDAH e do autismo, antigamente não tinha isso, né? Agora, como tu gosta de usar essa palavra epidemia, né? Tem uma epidemia de TDAH e de autismo. Tudo que é criança é autista e tal. O que eu vejo que está por trás, e ninguém me... Vamos ver, talvez tu me convença. O que está por trás é a indústria farmacêutica. Com a venda,
Por exemplo, hoje... Duas indústrias, cara. Por exemplo, a farmácia, por exemplo, a venda de medicamentos para acompanhar tudo isso que tu falou. Então, são estimulantes, né? São as anfetaminas, né? Ou remédios derivados. Para ansiedade também. Então, o que acontece? Por trás desse TDAH, esse autismo, estão essas medicações. Então, isso aqui é o interesse. Então, de uma hora para outra, tudo que é criança é curso e te convidam para seminários, te manda passagem, né? Então, o que a gente vê? Uma transição epidemiológica, né? Por exemplo, na nossa época, quando a gente estudou psiquiatria, a gente chegava no hospital psiquiátrico, eram hospitais grandes, com número de leitos grandes, no mínimo a metade, às vezes mais da metade, era esquizofrenia. Então, hoje, por exemplo, a esquizofrenia não chega a 1%. No entanto, a ansiedade, a depressão chegou a uma incidência e prevalência altíssima. Mas assim, Ricardo, tu falou ali duas coisas. Vamos então, assim, eu acho que são duas indústrias. Uma indústria farmacêutica que cria, inclusive, questionários, eu acho assim, vou usar a expressão chinelagem, né? Às vezes as pessoas vêm com aqueles autodiagnósticos que a psicóloga fez, ou o psiquiatra fez, que baixou da internet, e que todo mundo que for fazer um questionário daqueles vai se diagnosticar com TDA, né? Mas eu também coloco outro fenômeno, cara. Está se formando muito profissional. Então, para tu trabalhar, muitos profissionais, para conseguir entrar no mercado, tem que apelar para coisas que não são muito listas. Por exemplo, excesso de diagnóstico, ir para as redes sociais, eles pegam um fato ali que a gente lida e já transforma numa doença, né? Então, tem a indústria farmacêutica, com certeza. Outra coisa, Ricardo, vamos falar aqui, nós somos mais veteranos, eu tenho mãe, então a gente é idoso. Por que tanta vitamina? Agora os conceitos de vitamina é 600 de vitamina B12, isso é da indústria, gente. D3 acima de 60, eu fiz o treinamento. A indústria está treinando, o médico está treinando, o nutrólogo está treinando, todo mundo para tocar essas doses. Tu pega as pessoas idosas que não têm Alzheimer, tu não tem vitamina B12, 500, 600, nunca tiveram. E agora virou mania da indústria as vitaminas, a suplementação. Então, sim, mas é bem isso que tu está falando. Por exemplo, se nós for agora em qualquer farmácia... Não, pode academia. Exatamente. Nós vamos na farmácia ali e chamamos a bioquímica, farmacêutica. A senhora nos informe quais são os medicamentos que a senhora vende mais aqui. Ela já vai te dizer clonazepam, que é Rivotril, e os suplementos... que é o que tu tá falando. Eu digo uma coisa, Ricardo, vamos pegar assim, ó, às vezes as pessoas falam em suplemento, o que é o whey protein, o que é a creatinina, é carne em pó, quer dizer, tu tá mudando a natureza humana. Eu gosto de comer a carne na churrascaria para transformar em aminoácido. Hoje tu já usa o aminoácido direto. Quer dizer, quando tu faz essa suplementação, tu tá desligando uma parte do teu aparelho digestivo. Vamos pensar assim, ó, se eu tenho que comer a carne para degradar em aminoácido e entrar no sangue como aminoácido, eu já estou botando o aminoácido. E essa parte do intestino, né? E aí o que a indústria farmacêutica criou agora para complicar? Os probióticos. Então, tu tem que tomar bactéria, então existe, e isso tudo tem um custo, cara, eu concordo, mas também eu acho que existe um excesso de profissionais na área para diagnosticar. Porque quando eu não aceito esses testes de TDAH, a gente chama de TDA agora, nem mais H, porque é autodiagnosticável. Então, se eu estou cansado, eu durmo mal. Porque o grande vejo assim, Ricardo, grande na questão da desatenção, as pessoas dormindo mal. Tá, vem cá, por falar nisso que tu explicou aí, mas não explicou, o H que foi tirado para mim era hiperatividade. Hiperatividade. Eu sei, mas então agora se ficou TDA, ficou o que então? E a hiperatividade é que toda hora estão. É que isso é interessante, né, porque toda hora se muda o diagnóstico para achar uma doença nova. Claro que é o TDAH, né? Só que a hiperatividade é na criança, hoje já dão outros nomes, já fazem diagnóstico diferente. Não, por exemplo, essa questão do autismo, no meu tempo, quando eu aprendi psiquiatria, o autismo estava dentro do espectro esquizofreniforme. Aí ele foi retirado. Tá, mas deixa eu te comentar uma coisa, cara, como tem um lado comercial também, que eu me vejo preocupado. Agora, né, às vezes eu recebo pedidos de advogados que pedem um laudo de autismo grau 3. Por que grau 13, cara?
especificar que é grau. Porque o grau 3 te dá isenção de imposto de renda, dá direito a comprar carro por PCD, te dá uma série de vantagens. Então já tem uma indústria que eu chamo da desgraça. É fazer o diagnóstico, o advogado que encaminha a família que recebe, né? Claro, gente, nós estamos falando de uma doença grave, uma coisa assim que tu comenta assim, a gente pegava muito na nossa época, era genética, era síndrome de Down. E agora o que mudou para ter tantas crianças nascendo? Eu, como um cara mais antigo e observador, o que mudou? É o excesso de estímulo e a mudança do padrão alimentar, essa suplementação. Pois é, mas nesse aspecto aí da mudança do padrão, o que a gente vê? Eu vou num restaurante e vejo crianças com 2 anos de idade. Não vou perguntar as idades das crianças, mas para as crianças ficarem quietas, o pessoal dá um tablet, né? E as crianças ficam ali, né? Ó, Ricardo, eu tenho uma história interessante de contar, né? No verão, porque às vezes eu gosto de ir aqui em Porto Alegre, ali no Café do Porto, em cima da casa Mário Quintana, e ali agora virou Point, né? Então tu chega ali, tá sempre... E aí um sábado, no verão, eu e minha esposa, a gente foi ali e conseguiu uma mesa. Eu sentei do lado, tinha um casal, já vi uma criança de 2 anos, já me irritou. Uma criança pequenininha ali com o dedinho e tal. Mas é dele, eu digo, um futuro cliente, né? A gente olha assim, brincando. Aí eu vi quando o pai chegou para a mãe e perguntou para ela assim, ó, escuta, quem é que vai? Vamos tirar ele do celular? Fazer para a mãe, como eu tô olhando para ti, né? Eu vi, daí meu ouvido mudou pro lado lá e ela respondeu, mas quem é que vai lá embaixo correr atrás dele? Deixa ele no celular. Tá, mas vê bem, olha aqui. Então, eu quero fazer um flashback. Tá. Hoje são esses aplicativos, além disso tem os joguinhos ali, a criança se distrai, não incomoda. Tá, isso é a criança pequena. Essa mesma criança, que ela fica fixada ali, né? Ela cresce e ela já nasceu naquele meio. Aí ela vai para os games. Os games hoje são mais vistos que os filmes. Por que eles são tão vistos e tão admirados? É violência. Que mais que tem nesses games? Mas acho que os games mais vistos é de violência. Né? Ricardo, eu vou trazer um outro dado assim que me chama a atenção, né? E eu acho que por isso que estamos adoecendo nossas criançadas e tudo. Eu lembro, eu tinha 2 filhos pequenos, eu tive que ver, eu acho que umas 20 vezes o Rei Leão. Tinha porque a criança pequena, tu botava, ela queria ver de novo, porque ela parece assim que ela... Também tinha a galinha pintadinha. Tinha o Teletubbies. Então, meu Deus, aquela musiquinha do Teletubbies, assim, daqui a pouco eu saio cantando aqui. Mas a gente olhava 20, 30, 40 vezes. E tu vê, para ela era importante para fixar, ela queria olhar detalhes. Por que a criança queria olhar de novo? Para olhar detalhes, ela é um cérebro branquinho, né? Eu, como sou mais antigo, a minha filha tinha asma, a mais moça, e a gente comprou, na época, nem sei se era Netflix, que tinha um canal só de desenhos. Né? Então, de madrugada, passava as madrugadas. Mas o que a gente vê, esse exemplo que a gente deu, Ricardo, onde é que tu altera o cérebro? O que a criança pequena? Ela não repete mais, então ela está sempre vendo novidade. O jogo está sempre hiperestimulado. E isso não é da nossa natureza. Esse é o alerta que a gente faz. A natureza humana não foi feita só para novidade. Por isso que as crianças são desatentas, não veem as coisas que estão acontecendo ao lado, porque nós estamos treinando um cérebro, mudando a natureza das conexões para o hiperfoco e buscar a novidade. Tá? Então, hoje a tecnologia precisa de um ser humano curioso que busque na novidade. E a criança pequena, ela precisa ver detalhes. É isso que eu chamo de visão. Aí eu comecei a entender essa visão horizontal para vertical. Quando eu procuro a novidade, é a vertical. Eu quero buscar uma coisa nova. Eu só olho para a mãozinha aqui, pá. Quando eu quero procurar uma novidade na horizontal, eu olhar para o lado. Aconteceu um fato esses tempos, assim, que eu vi um colega relatando, tá? Muito interessante. Ele comentando, já aconteceu comigo também, de que uma mãe entrou para consultar. Eu sou há 30 e poucos. Naquela época, uma criança de 6 anos era um inferno na consulta. Porque ela entrava, saía, mexia a mãe, e se sentava no colo da mãe, beijava a mãe para tu fazer. Hoje, tu dá o celular, a criança desaparece, deixa na sala de espera. O que aconteceu? A mãe consultou, pegou o celular e saiu. Quando ela chegou, desceu do prédio, atravessou a rua e foi pegar o carro na garagem, e deu quando, deixei meu filho lá em cima.
E o filho, no cantinho do consultório ali, baixar, não viu barulho, nem a movimentação. Então, isso é desatenção. Né? Sim, isso. É um certo autismo mesmo, ele fica no mundo dele. Então, o que a gente vê com, assim, hoje do celular com a criança? Né? Por que nós estamos criando uma geração... o nosso cérebro não aguenta tanta novidade. Aí eu fico impulsivo, eu não consigo manter a atenção no que eu estou fazendo. Então, há uma busca sempre do novo, do conhecimento. Só para mim não me perder aqui eu estou te dando essa atenção. O protocolo. Não, isso é Alzheimer. Não, acho que é pior. Não é, não, tu não vai entender. Isso aí para a não, tua idade já é pior. Eu tenho que obedecer a direção do programa. Tá certo. Então, vamos então ela faz uma pergunta que ela diz o seguinte, a direção. Do ponto de vista neurobiológico, acho que está dentro do que tu está falando, ela só quer uma explicação mais detalhada. Do ponto de vista neurobiológico, o que acontece com o nosso cérebro quando estamos sempre conectados? Tá, bela pergunta. Bela pergunta, e vou dizer o que acontece que aí tira a natureza humana. Quando eu estou sempre conectado e olhando com a visão, eu não tenho emoção. Porque outro dia eu estava falando assim, qual é o programa que tem mais credibilidade? Rádio, jornal, televisão, rede social. É a rádio. Por que a rádio, Ricardo? Porque tu tem emoção. Eu posso estar falando aqui, eu posso estar zoando, eu posso estar brincando. Tu nota a emoção. E a visão, ela não tem emoção. A visão, ela é concreta. Ou é ou não é. Então, nós estamos perdendo a capacidade de olhar as coisas e pensar diferente. Sair das quatro... Imaginar. Isso. Porque a gente está concretizando e o cérebro humano precisa da fantasia. Tá? Tu que é psiquiatra, a gente sabe... Mas aí é que entra uma outra questão que tu falou anteriormente. Por que a gente precisa dormir? Para sonhar. Para sonhar, para descansar. Então, hoje o nosso cérebro virou carro de frota, como diziam os antigos, né? Nós estamos sempre 8.000 giros, não descansando, então nós estamos estressados. Aí, quando eu durmo mal, eu acordo irritado, desatento. Eu acabo só fazendo o que eu preciso. Tá, e continuando aqui no protocolo pré-estabelecido para a direção do programa, o uso excessivo de telas afeta a capacidade de atenção, empatia ou a regulação emocional ou ambos? O ambos fui eu que coloquei. Olha, Ricardo, eu boto tudo, porque a gente, assim, é por porcentagem, cada pessoa é diferente, né? Então, a gente tem que avaliar, cada pessoa individualizar, né? Porque isso muda a nossa natureza, tá? A gente está sendo uma pessoa, a tecnologia, o nosso cérebro está tendo que se adaptar a um mundo que ele não foi preparado. Nós somos o homem das cavernas. É que a empatia, Ricardo, e volta para a minha teoria do 5G, né? A empatia é olhar o mundo que está em volta de mim. E a gente só está conseguindo focar. Porque tu olha assim, ó, o que é a rede social, o que é a internet? É tu procurar aquilo que é do meu interesse. Então nós estamos criando uma geração, e eu me coloco dentro, egoísta. A gente só faz aquilo, só vai para a rede social e procura aquilo que é do meu interesse. Claro, quanto mais eu fizer isso, menos empatia eu tenho. Tá, Ricardo? E a outra teoria que eu tenho, Ricardo, também, aí que eu digo hoje, que eu acho que piorou muito o mundo, a gente que é um pouquinho mais veterano, os pais são frouxos. Tá? Eu digo hoje, um pai não diz não para um filho, tem medo de dizer não. Né? Parece que vai ser rejeitado. Né? E agora, eu acho esse negócio da empatia é o seguinte, a gente não se coloca, que eu acho que a grande dificuldade nossa e de todo mundo, porque a gente sofre com isso, no lugar do outro. Quer dizer, quando a gente adoece, né, aí tu vê como é que tá lá do outro lado. Né? Então, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Mas uma outra questão, assim, que a direção do programa hoje... Não, fez um questionário ali que até eu me assustei. Aí não se me chama. Hoje eles o tema é quente. Né? A doutora Cláudia Fleury se superou. Ela faz a seguinte pergunta. Qual é a diferença no impacto entre o impacto disso tudo que tu está falando, como é que impacta na criança, no adolescente e no adulto? Como é que é o impacto? Porque nós temos também os idosos, os velhinhos, que também foram agora para a internet, também estão nisso aqui. Ricardo, deixa eu fazer um comentário aí, para assim, então, um exemplo, assim, para a gente que é psiquiatra, e é meio que popular,
Quem é que compra muito? A gente, a pessoa que tem compulsão para compra e tal, a gente sempre chamou que é bipolar, que é o eufórico, que é o cara que não agora o nome bonito e novo é Shopping Mania. Então eles criam. Isso é interessante, porque eles estão vivendo, criando doença em nome não, e volta tudo para a mesma coisa. Ricardo, assim, um pessoal do Vale do Silício, eu vou comentar uma coisa. Como é que eu fui entender minha dependência, minha doença com a internet? Foi olhar que as maiores fortunas do mundo estão no Vale do Silício e lá não se vende um prego. Tudo que eu consumo aqui, aí eu fui entender, se eu clicar na internet ali em alguma coisa, aquilo lá está pingando dinheiro lá, o iFood, tudo, o iFood é brasileiro, né? Mas toda coisa que envolve rede social leva dinheiro para lá e eles não produzem nada. E eles nos escravizaram. Vou dar um exemplo de uma coisa que incomoda muito, que eu fui entender o que é falando com os gêniozinhos aí, com o pessoal da informática. Aquela coisa que quando toca o telefone, cara, e tu não atende. Tá? A coisa mais irritante que agora é proibido e que ninguém cumpre isso aí, né? O que é isso? Na verdade, é estudar o comportamento, Ricardo, para ver a hora que tu tá no celular, na internet, para entrar as propagandas do algoritmo daquilo que tu queria comprar. E aí, o meu dentista é um fofoqueiro lá, o Nestor, ele tem a assinatura da Caras, né? Eu brinco lá, ele diz que é para ter os talheres, que vem. Não, ele é fofoqueiro, não gosta de saber as fofocas, né? E aí eu vi na Caras, estava falando de e-commerce, e aí eu me apavorei como médico, como psiquiatra, que o horário que mais se compra é das 10 da noite às 2 da manhã. Eu li, como 10 da noite? Eu durmo às 11, estou cansado. Não, a pessoa cansada, cara. Aí eu te vejo, Ricardo, no Instagram. Aí a gente vai entender aquela coisa do contraste do Instagram. Tá o Ricardo lá numa praia, feliz, tal, e eu olho, mas esse cara não é feliz, isso é tudo mentira, eu conheço esse ralado aí, esse cara não é. Mas daí entra, eu vendo a tua felicidade, entra na minha telinha a propaganda daquele tênis que eu quero comprar. Por que eu não vou me dar o presente? Então, esse contraste, tudo é pensado para a gente comprar. Então, tem um lado ruim da IA, que é estudar o comportamento de cada um e nos aprisionar. Então, hoje, se tu olhar, a IA sabe tudo. Alguma coisa que nós estamos falando aqui, se a internet estiver ligada do celular, ela vai captar. Se eu falar que eu quero comer um churrasco, daqui a pouco começa a entrar propaganda da Barranco, da NB, tudo que é churrascaria. Então, eles estão captando nossas vontades para transformar em compras. Né? Então, a gente é um hiperconsumismo. E isso vai um pouquinho contra a nossa natureza. Mas voltando para a tua pergunta. Tá? Então, que eu reparei, agora até tive um insight aí, tu vê que é bom falar, né? Qual é a diferença para mim da criança pequena, dos meus filhos, do que eles tiveram? A criança, ela precisa repetir, olhar várias vezes a mesma coisa para ela aprender a ver detalhes. Visão horizontal. É ver que cada vez ela vai ver o filme e vai ver um detalhe. Hoje, a mão aqui, tu não olha mais detalhe, é emoção nova. Então, as crianças estão hiperaceleradas. Por isso que a gente vê um amadurecimento precoce das crianças. É diferente do nosso tempo. Tu era um moscão que nem eu. Não, mas vou te dar um exemplo. Ontem eu vi em partes, né? Uhum. Mas eu acho que, pelo que eu calculei, como é que se diz 50 vezes? É 50ª? É, 50ª. A 50ª vez o Poderoso Chefão. E não consigo parar. O mesmo eu já vi Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, filmes que foram filmados quando eu nasci, né? Qual o outro? Casablanca. E eu tenho um defeito que eu decoro as falas. E pior que decoro é que dá verdade. Agora tu me chamou a atenção como é a diferença do hoje das crianças que estão nas telas e nós. Então, vou te contar uma história. Sabe o que nós fazíamos? Nós não tínhamos o que fazer, não tinha televisão. Tu acredita que eu sou do tempo que não tinha televisão? Sim. Sabe onde nós ia? Pro cinema de rua. Pelotas tinha um cinema, tinha mais de um cinema por rua. E nós ia ver um filme, e nós era uma turminha ali, uns 5, 6, 7, tudo a gurizadinha da mesma idade. E nós aprendemos a esse negócio de decorar o que ia falar e tal. Mas teve um filme lá em Pelotas que a gente se consagrou, que era o Joana d'Arc. E a cena era com a Ingrid Bergman em preto e branco. Olha essa, que essa aqui é de cinema mesmo. A cena final, ela ia indo num cavalo branco e parava e se virava para olhar a cidade dela sendo incendiada, porque tinham cometido pecado, não sei o quê. E os gurizinhos sem vergonha, sabe o que fizemos? Nós contamos quantos passos o cavalo dava.
adivinha o que a gente fazia? Nós ia todos os dias no cinema. E o gerente do cinema mandava nós entrar, porque nós éramos um sucesso. Sabe o que a gente contava os passos do cavalo e gritava a Joana. E ela se virava. O cinema vinha abaixo. Então, isso era um divertimento, entendeu? Mas era uma coisa assim que a gente fazia para todo mundo rir e para nós rir também. É que hoje, cara, esses detalhes, cara, a gente está falando de um mundo que não existe mais, né? Que pena. Mas assim, é como a gente voltar um pouquinho para a natureza. Eu vou dar um exemplo, Ricardo, do excesso de estímulo, né? Que é caminhar na rua te obriga a olhar para fora de ti, então te tira a ansiedade. Caminhar na esteira, eu só tenho cuidado para não errar o passo. Não, perigo é eu cair. E cair. Então, agora, na rua tem que olhar para não cair, não se assaltar, não pisar num cocô de... Não bater em alguém. Não pisar num cocô de cachorro, não pisar num buraco. Então, a minha atenção se volta para fora de mim. E hoje, cada vez mais, a tecnologia, a atenção se volta só para dentro de mim. E isso, para mim, é uma das causas da falta de empatia. Eu não me conecto mais com o mundo externo. Eu só me conecto, então quanto mais eu me voltar para o mundo interno, que é o da telinha curta, menos empatia eu tenho pelo lado. É que nem eu digo, cara, contando uma história assim, eu trabalho meu consultório em cima de um banco. Então na entrada do banco no verão, tinha uma mulher com 2 crianças no colo pedindo esmola. Miserável, então te irritava aqueles calor de quase 40 graus, ela com aquela mãozinha, né? Eu digo assim, eu me irritava, ficava mal. Eu digo, mas o problema não é eu ficar brabo, irritado e até querer tirar aquela mulher daí. O problema é o cara que passa ali e não vê aquilo ali. Como é que tu não vê uma miserável pedindo? Então, isso é empatia, isso é desligar, é o hiperfoco. Eu estou tão preocupado em entrar no banco que eu não vejo que tem um miserável aqui usando uma criança para pedir esmola. Então, essa capacidade da gente olhar do lado, isso é empatia. Né? Quando eu baixo a cabeça e vou em linha reta, não importa quem está do meu lado. Tá, eu estou sendo obrigado pela direção do meu programa, a encerrar o programa. E eu estou aqui lamentando muito, mas eu peço que os nossos telespectadores façam as perguntas que devem fazer, ou que gostariam de fazer, porque nós vamos ser obrigados a te convidar aqui para continuar esse assunto. Então, quero agradecer a audiência de todos, para que a gente continue aprofundando todas essas questões da nossa mente humana. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de fazer as suas perguntas. Muito obrigado e queria deixar aqui um segundo para o nosso convidado se despedir dos nossos telespectadores do Espaço Simers. Ricardo, eu queria agradecer essa oportunidade e dizer que quando eu falo dessas coisas de tecnologia, eu não estou preparado para tratar. A gente geralmente quando vem falar do assunto, eu não sei tratar porque eu adoeci como qualquer um de vocês. O que eu estou tentando é entender para mudar a minha forma de ver isso aí. Então, realmente, a gente vive num país, num nível de ansiedade muito alto, a gente não sabe o que vai acontecer com o ser humano, mas assim, gente, a empatia vem da religião, a espiritualidade, né? Eu digo, as pessoas, tu vai na igreja, vou lá, eu entro lá dentro, fico lá, desligo o celular, converso com as pessoas, sou um ser humano como qualquer outro, né? Me envolvo com coisas da rua, eu ando muito na rua, olhando para os lados, para os outros, paro para conversar até com posse. Por que não é rápido o programa? Porque a gente começa a falar, né, Ricardo? Não para. A gente começa com a conversa e vai longe, a gente vai para qualquer assunto, né? Mas porque a gente tem emoção. Então hoje a gente está perdendo a emoção. Porque tudo que eu leio, né, ou eu acredito ou eu não acredito. Então a gente tem que manter a emoção, gente, a paixão.